coração agradecido que nós estamos aqui essa noite, Senhor, para Te louvar, meu Pai. Recebe cada louvor, cada vida e fala aos nossos corações, meu Pai. Em nome de Jesus, que seja um tempo separado, Senhor, um separado para Te adorar, porque só o Senhor é digno de toda a honra e de toda a glória, meu Pai. Esteja conosco, fala aos nossos corações, leva cativo, Jesus, tudo que não vem do Senhor. E que nós possamos estar aqui, meu Pai, somente para Te agradecer e Te adorar, meu Pai. Nós oramos e agradecemos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. E a igreja vai continuar em pé. Nós vamos adorar o nosso Deus. E hoje nós temos visitante da nossa igreja, né? Nossa amada que está lá no fundo. O que nós vamos dizer à nossa amada? Seja bem-vinda em nome de Jesus. Essa igreja ama você. Que você possa se sentir em casa aqui na nossa igreja. Amém, minha linda? E você também, né, que é a primeira vez talvez que esteja assistindo o nosso culto online, seja muito bem-vindo, que você possa ficar e possa adorar o nosso Deus em nome de Jesus. E nós vamos começar louvando ao Senhor com o hino que fala há um lugar. E nós sabemos que há um lugar, que é aos pés de Jesus. Há um lugar onde a gente pode descansar. Há um lugar que mesmo diante dessa pandemia, dessa incerteza, de todas as coisas terríveis que têm acontecido, nós sabemos que Deus está no controle. E é esse Deus que nós vamos louvar e falar que há um lugar somente com Ele. Amém? Again.
Esse lugar é no Senhor. 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 Esse lugar é no nós vamos continuar louvando o Senhor com a música que fala: teu amor não falha. E Ele não falha, Ele nunca vai falhar, e é nele que a gente pode descansar. É este Deus que nós estamos clamando, é este Deus que nós sentimos que está aqui conosco. Então vamos adorar o nosso Deus. Se o mar enfurecer,
se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me ama. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Nós já falamos que lugar nosso é nos pés de Jesus, que o amor de Jesus não falha, e nós vamos continuar louvando Ele, falando que Ele é inigualável, né? Esse é um hino que você pode até sentar, se você quiser, sentir vontade para você cantar e como oração. É um hino maravilhoso. E nós vamos continuar adorando esse Deus tão maravilhoso que nós temos. Digno desta canção, só tu és Senhor. Digno do meu louvor, só tu és Senhor. Digno da minha vida, tu és Senhor. Oh, eu sou teu. Nome que sobre nomes é o teu Jesus. Fonte da salvação, só tu és Jesus. Digno da minha vida, tu és Jesus. Oh, eu sou teu. Oh, eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Digno desta canção, só tu és Senhor. Digno do meu louvor, só tu és Senhor. Digno da minha vida, tu és Senhor. Oh, eu sou teu. Nome que é sobre todos é o teu Jesus. Fonte de salvação, só tu és Jesus. Digno da minha vida, tu és Jesus. Oh, eu sou teu. Oh, eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os teus olhos, Senhor. Mostra quem tu és e enche o meu coração.
nesse Deus que nós vamos confiar, que nós jamais seremos abalados. E nós estamos no mês da família, e nós vamos louvar o hino da Aline Barros, família. Que nesse momento eu possa ver no teu coração muita gratidão pela família que você tem. Não importa, talvez, se você tem uma dificuldade com seu esposo, com seu filho. Nessa vida nós teremos dificuldade. Mas que nesse momento você possa se lembrar só das coisas boas. Dessa família maravilhosa que você tem, ou talvez que você pense não é tão maravilhosa, mas ela é maravilhosa. Todas as famílias têm suas dificuldades. E nós vamos agradecer pelas nossas famílias com esse hino. E no teu coração agora possa ser inundado pelo sentimento de gratidão. Enquanto você canta, você agradece pela vida de cada um dos seus. Nós vamos cantar orando para que cada dia mais Deus possa continuar cuidando e protegendo as nossas famílias. Na 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 na. Na 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 na. La 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 la. La 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 la. Vem desfrutar do amor de Deus, você e sua casa. Deixe Jesus, que é o Rei, entrar em seu coração. Vida melhor Ele quer te dar, restaurar seu lar. Paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Vem desfrutar do amor de Deus, você e sua casa. Deixe Jesus, que é o Rei, entrar em seu coração. Vida melhor Ele quer te dar, restaurar seu lar. Paz e harmonia Ele quer trazer pra você. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Deus alcançou e modificou toda a minha casa. Ainda que venha a tempestade, não nos abalará. Vida melhor Ele quer te dar, restaurar seu lar. Paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Amém. Nós vamos, nosso último canto, que é sobre as águas, nós vamos continuar louvando o Senhor com desejo. Você não vai ter agora a palavra do pastor? A palavra está com o pastor agora. Graça e paz, irmãos. Amém. Gostoso ver os irmãos na igreja louvando, adorando ao nosso Deus. Gostoso poder saber que Deus está cada dia mais conosco, tomando conta de nossas vidas. Como é gostoso ouvir a voz de Deus cada dia mais. Lembrando os irmãos que nós estamos num tempo em que temos acesso à palavra de Deus com muita facilidade, né? Só basta um clique num botão, tocar a tela, ou às vezes a gente até pega a Bíblia, abre a Bíblia e nós temos acesso à palavra de Deus.
Deus fala conosco. Amém? Pela palavra, a Bíblia. Mas Deus também usa outras formas de se comunicar com o seu povo. Deus, por exemplo, fala conosco nos cânticos, fala conosco nos hinos, nas músicas, fala através de mensagem, fala através de estudos, fala também com livros. Quantos e quantos livros a gente lê e Deus fala diretamente conosco, usando aqueles livros. Deus tem jeito tão diferente de falar. Deus usa até a natureza para falar conosco. Nós olhamos os sinais que têm acontecido, nós estamos falando. Realmente, está chegando o tempo de Jesus voltar. Terremoto, né? Tantas e tantas outras coisas que têm acontecido. E Deus continua a falar conosco. Hoje, Deus fala muito através de Jesus Cristo, que colocou em nossos corações o Espírito Santo. E Ele hoje fala conosco diretamente. Deus chega, fala ali. O Espírito Santo nos capacita a ouvir a voz de Deus. Mas eu quero falar com os irmãos que teve tempo na história bíblica em que a palavra de Deus não era assim. A palavra de Deus era rara. Muitas vezes as pessoas não tinham conhecimento daquilo que Deus queria falar. E eu quero falar com vocês um pouquinho sobre esse tempo, com Deus falando conosco, mas pensando um pouquinho nesse tempo em que a palavra era rara. Eu quero convidar os irmãos a abrir as suas Bíblias em 1 Samuel, capítulo 3. A história de Samuel, os irmãos conhecem muito bem. Samuel, filho de Eucana e Ana. Ana não podia ter filhos. E orou a Deus, entregou a Deus a vida e pediu a Deus ali que Deus concedesse que ela fosse mãe. E o que aconteceu? E ela falou a Deus: se tu me deres um filho, varão, ele será consagrado a ti, eu o deixarei na sua casa. O que aconteceu foi que Deus ouviu ela e deu o filho. Esse filho, Samuel. Então, ela vem e entrega esse filho a Deus. A história de Samuel fala muitas coisas para nós. E esse trecho aqui é um trecho muito marcante na vida de Samuel. Tá? Vamos ler o texto? Vamos ficar em pé? 1 Samuel, capítulo 3. Aqueles que puderem ficar em pé. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 11. Tá? Diz assim a palavra do Senhor. O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara e as visões não eram frequentes. Certo dia, estando deitado no lugar acostumado, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se a ponto de não poder ver, e tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino: Samuel, Samuel. Este respondeu: eis-me aqui. Correu a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei, torna-te a deitar. E ele se foi e se deitou. Tornou o Senhor a chamar: Samuel. Este se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei, meu filho, torna a deitar-te. Porém, Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar Samuel terceira vez. Ele se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Então
Entendeu Eli que era o Senhor quem chamava o jovem. Por isso, Eli disse a Samuel: vai deitar-te. Se alguém te chamar, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E foi Samuel para o seu lugar e se deitou. Então veio o Senhor e ali esteve e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E este respondeu: fala, porque o teu servo ouve. Disse o Senhor a Samuel: eis que vou fazer uma coisa em Israel, e a qual todos que ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. Vamos ler só até aí, que já é o suficiente. Tá? É uma história muito linda, mas vamos parar por aí. Vamos orar ao nosso Deus? Pai, que a tua graça e a tua misericórdia, Pai, cada dia mais esteja conosco. Transforma, Senhor Jesus, cada dia mais as nossas vidas. Nos encha, Senhor, cada dia mais da tua presença, Pai. Fala conosco nessa noite. Transforma cada dia mais o nosso coração, Pai, porque nós carecemos de Ti cada dia mais, Pai. Nós precisamos de Ti, Senhor, cada vez mais em nossas vidas. Nós precisamos de ouvir cada vez mais a Tua voz, Senhor. Nós entregamos, Senhor, tudo nas Tuas mãos e nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos. Podemos assentar. Hoje nós queremos falar um pouquinho sobre Deus falando conosco. Nós lemos muito na Bíblia que Deus fala. Mas muitas vezes tem gente que não acredita. Eu já vi muita gente falando: Deus não fala com um comedor de arroz e feijão, pecador que nem o ser humano. Mas espera, Deus fala. Deus fala só com quem é santo? Não. Todos nós em Cristo Jesus somos considerados santos. Eu quero pensar um pouquinho com isso nessa história de Samuel. Essa história de Samuel nos ensina muito sobre Deus e o seu desejo de falar conosco. Você já pensou que Deus quer falar contigo? Normalmente a gente fala: Deus, eu quero ouvir tua voz, eu quero falar. Normalmente nós partimos. Mas você já pensou que antes de você pensar em falar com Deus, Deus quer falar contigo? Pensa na história de Samuel. Samuel foi uma criança que foi consagrada a Deus e entregue ao Senhor como gratidão a Deus por sua mãe. A sua mãe, Ana, esposa de Eucana, teve Samuel e como gratidão o entregou no altar, lá no templo do Senhor. Ele foi para o templo quando? Quando ele foi desmamado. Então ele cresceu um pouquinho depois que a mãe levou para o templo. Se você quiser acompanhar isso, está lá no capítulo 1, do versículo 22 ao 24. Mas todo ano, a mãe dele, ele fazia uma túnica e levava para ele. Então todo ano, Samuel via a sua mãe e seu pai. Ele se tornou ali ajudante de Eli, no serviço do Senhor no tabernáculo. Se você olhar, ler o capítulo anterior, capítulo 2, versículo 18 e 19, por exemplo, fala isso. Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda menino, vestido de uma estola sacerdotal de linho. Aqui fala também, sua mãe lhe trazia uma túnica pequena, e de ano em ano lhe trazia, com o seu marido, quando com o seu marido subia a oferecer o sacrifício anual. Então, todo ano vinha. Samuel, então, ele cresceu sabendo quem era Deus. Ele cresceu sabendo que ele era um milagre de Deus. A mãe dele já falava para ele que ele era um milagre. Ele viu a história acontecer, ele viu a mãe dele vir a cada ano trazer a túnica, e ele viu a mãe dele ficar grávida e ter mais filhos. Se nós continuarmos lendo o versículo 21 do capítulo 2, Deus abençoou, pois o Senhor a Ana, e ela concedeu e teve 3 filhos e 2 filhas. Olha só, Samuel pôde ver 5 gravidez de sua mãe. Sua mãe vindo, trazendo, e ele sabendo ali o milagre que era. Samuel conhecia muito bem a Deus. Desde pequeno na casa do Senhor, aprendendo com o profeta, com o sacerdote Eli,
Mas mais do que isso, ele aprendeu com a mãe dele também sobre o Senhor. Ele sabia muita coisa. Mas o interessante é quando você lê o versículo 7 do capítulo 3, fala: porém Samuel ainda não conhecia o Senhor. Ainda não havia sido revelada a palavra a ele. É interessante a gente pensar que como uma pessoa cresce dentro do templo, sabe das leis do Senhor, sabe de tudo, vê o milagre acontecendo, mas não conhece a Deus. É interessante isso, porque a gente começa a pensar, muitas pessoas, elas seguem a Deus sem ter uma experiência com Deus. Elas seguem a Deus por quê? Porque foram criados ali, dentro da igreja, dentro do templo. Foram criados e ali aprenderam a viver daquele jeito. O estilo de vida dele é daquele jeito. Outras vezes ele serve a Deus por quê? Por causa de influência da família. Toda a família está ali, vai servir. Às vezes casa com outra família e essa família serve, vai servir a Deus. Né? Muita gente serve Deus porque viram Deus operando em outras famílias, em outras vidas. Samuel mesmo, ele viu isso. Ele viu Deus operando na vida da mãe dele, dando filhos. Ele viu ali porque ele estava na influência da família do Eli, sacerdote. E ele também viu porque ele estava criado dentro do templo. Tá? Muitas vezes as pessoas vivem na casa de Deus, mas a pessoa não tem um relacionamento pessoal com Deus. Foi ensinado na lei, pelos pais, pelos sacerdotes, pelos pastores, pelos amigos, e ela vive ali. Samuel passou por um período da vida dele que ele esteve desse jeito. Ele estava servindo a Deus, mas sem ter uma experiência única com Deus. Ele via Deus agir, mas ele não tinha essa experiência própria. Ele não podia chegar e falar: Deus falou comigo. Mas é interessante nós observarmos que Samuel, mesmo desse jeito, ele era diferente. O seu coração ele era sincero para com Deus, porque ele obedecia aos mandamentos e preceitos de Deus. Quando a gente começa a estudar a história de Samuel, nós vemos que ele obedecia tudo o que foi ensinado. Eli ensinou a maioria das coisas para ele, que desde pequeno ele estava lá. Esse fato, quando acontece, que Deus fala com Samuel, os estudiosos falam que estava em torno de 12 anos por aí, e ele já estava servindo no templo. Ele aprendeu muito. Mas olha que interessante, ele obedecia aos mandamentos, mesmo sem ter uma experiência com Deus. Samuel, ele obedecia a Deus, mesmo quando as pessoas não obedeciam. Se nós lermos a história aqui de Samuel, vocês vão ver que o povo de Israel já não obedecia tanto a Deus. Tanto é que o início desse capítulo fala: naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara e as visões não eram frequentes. Então as pessoas não tinham muito a obedecer. Sabiam da lei, mas muitas vezes não obedeciam. E aqui nós temos a história de Samuel, que mesmo vivendo junto de um povo que não queria muito obedecer à lei de Deus, ele continuava obedecendo. Mesmo junto com os próprios filhos de Eli, Hofni e Finéias, ele permaneceu fiel a Deus. Os filhos de Eli faziam tudo errado, mas Samuel fazia aquilo que era certo. É diferente. Os filhos de Eli estavam ali, faziam as coisas de errado, apesar de Eli ter ensinado tudo certo. Eli explicou tudo certinho. O mesmo ensinamento foi dado para Samuel. No entanto, Samuel ficou diferente dos filhos de Eli. É porque o coração de Samuel era diferente. Imagina a pessoa ali buscando a Deus, servindo a Deus, só ouvindo falar. Mas aí acontece essa história aqui do capítulo 3.
E uma bela de uma noite, o que teve? Tudo mudou para Samuel. Em apenas uma noite, ele teve aquela experiência que mudou a vida dele. Ele ali no quarto dele, deitado, naquele tempo, o sacerdote dormia em volta do tabernáculo, cada um tinha o seu quarto, e como Samuel servia ali, ele estava no quarto bem próximo, diz Eli. E ele teve essa experiência. O texto fala aqui que antes das luzes se apagar, fala que Samuel já estava velho de idade, já começou a escurecer a vista, isto é, ele começou a perder a visão, já estava começando a ficar cego. E aqui então, ele fala que antes que as lâmpadas de Deus se apagassem, então era noite, estavam dormindo. E essa lâmpada era um candelabro que eles tinham que manter acesa à noite. Colocava o azeite bom lá, e aquele azeite queimava a noite todinha. Quando estava amanhecendo, acabava-se o azeite e a luz apagava, mas aí já tinha a luz do dia. Então é interessante ver que antes de apagar isso daí, então foi de madrugada a experiência de Samuel. Samuel está ali deitado tranquilamente, quando de repente ouve aquela voz chamando pelo nome dele. Imagina o tamanho do susto de Samuel. Ouvindo a voz, quando ele chamou, opa, quem está me chamando? Eli. 3 vezes até Eli, e 3 vezes não era Eli que estava chamando. Era o próprio Deus que estava falando com ele. Esse dia, Samuel teve uma experiência maravilhosa. Deus falou com ele. Ele ouviu a voz de Deus. O Todo-Poderoso, que ele tinha ouvido tanto falar, agora quer falar com ele. Você imaginou? Que coisa boa. Deus que você tanto ouve falar, de repente você ouve falar, Deus quer falar contigo. Mas eu? Deus vai falar comigo? Uma criança de 12 anos por aí? Mas nosso Deus, ele não vê idade, irmãos. Ele vê o coração. Ele usa quem ele quer, na hora que ele quer e como ele quer. O que ele quer é um coração sincero perante ele. E aí ele vai agir através dessa pessoa. Já imaginou no outro dia, quando Samuel levanta? A coisa já era diferente. Porque agora ele pode falar, Deus falou comigo. Eu tive uma experiência nova com Deus. E a minha vida foi mudada. A partir daquele momento, então, a vida de Samuel muda de rumo. Ele ali era apenas um instrumento, ele estava ali apenas para servir. Mas dali em diante, Deus já projetou outras coisas para a vida de Samuel. E dali em diante, ele passou a ser um instrumento diferente nas mãos de Deus. Foi um dos profetas mais conhecidos do Velho Testamento. Mas para nós hoje, temos uma experiência, para nós sermos um instrumento na mão de Deus. Nós primeiro precisamos ter uma experiência com Deus. Se você não tem uma experiência com Deus, é muito difícil você conseguir ser um instrumento na mão de Deus. Deus pode até te usar, mas você só vai se sentir realmente usado por Deus quando você tem essa experiência. Porque a experiência para nós tem que ser uma experiência pessoal. É aquela experiência que você vai chegar e vai falar assim, eu vi Deus agir. Não foi o Paulinho que me falou, não foi ninguém, foi eu mesmo que cheguei lá e vi. É totalmente diferente você falar do que quando você viu, quando você teve a experiência, do que quando você ouviu alguém falar. É muito diferente. Você consegue falar com mais convicção e você consegue seguir fielmente aquilo. A nossa experiência com Deus tem que ser uma experiência pessoal. Não adianta eu falar que eu vou ter uma experiência no lugar da irmã Eliane. A minha experiência é para mim. A experiência da irmã Eliane é para ela. Mas nós precisamos ter essa experiência com Deus
em que nós ouvimos a voz de Deus. Tem que ser uma experiência viva, em que Deus faz o milagre e você tem a certeza de que é Deus que está fazendo. Por isso que a nossa experiência ela tem que ser uma experiência pessoal, viva, e também tem que ser uma experiência transformadora. Por quê? Porque ela vai mudar a nossa vida. Se você tem uma experiência com Deus e não transformou a sua vida, pensa um pouquinho, que experiência é essa que você teve com Deus? Você pode ter visto Deus agir na sua vida, como na época de Jesus, quantas e quantas pessoas Jesus curou? Todo mundo seguiu Jesus? Não, mas tiveram aquela experiência com Deus. Mas nós precisamos hoje de uma experiência viva, pessoal e também uma experiência transformadora na nossa vida. Nós precisamos ter a nossa vida transformada para que Deus possa trabalhar através de nós. E Deus, Ele quer transformar a nossa vida. Quando Deus chega aqui e chama Samuel, Ele está querendo dizer o que? Olha, Samuel, eu quero algo mais com você. Eu não quero continuar nesse mesmo nível de vida que você está. Para muita gente, você está lá, ó, maravilha. Você está servindo, você é exemplo, todo mundo gostava de Samuel. Mas Deus fala, não, eu quero algo muito mais profundo contigo. E é isso que nós temos que buscar hoje. Algo muito mais profundo com Deus. Nós temos que ter mais tempo com Deus. Nós temos que ter uma experiência viva e transformadora com Deus que venha mudar totalmente a nossa vida. E Deus quer isso. Deus olha para nós e não chama assim, ó, vem cá você. Ele não fala isso. Ele chega e te chama pelo teu nome. Ele não fala com alguém, tem um colega meu que falava assim, olha, Deus chamou fulano que estava do meu lado e eu entendi que era para mim também. Não. Deus chama é você. Se você está ouvindo, então Ele está te chamando. Ele quer te usar. A nossa experiência com Deus pode ser em qualquer lugar. Aqui no texto fala que foi no templo, lá no tabernáculo. Mas aqui também pode ser no tabernáculo, só que também pode ser no seu quarto. Era o quarto onde Samuel dormia? Era. Mas também pode ser lá no seu quarto, tranquilamente. Às vezes de madrugada Deus vai te chamar, vai te acordar. Oi, acorda. E você vai acordar e falar, uai, por que eu estou acordado? Às vezes é porque Deus quer falar contigo. Vai ajoelhar, vai orar, vai ler a palavra de Deus. Deus quer falar contigo. Deus te chama pelo teu nome. Por quê? Porque Ele te conhece muito bem. Ele sabe quem você é. Ele não chama qualquer um, Ele chama quem Ele conhece. Quem tem o coração bom, um coração sincero. E Ele quer fazer algo muito especial através da sua vida. Então nós temos que estar com o ouvido atento. O chamado de Deus. Ele vai falar conosco a cada dia. E Ele vai continuar transformando as nossas vidas a cada dia. Tudo que nós temos que fazer é ser sincero com Deus. E ouvir a voz dEle. Mas ouvir a voz dEle de uma forma diferente. Não é simplesmente ouvir por ouvir. Quantas e quantas pessoas ouvem a voz de Deus simplesmente por ouvir? Na verdade, nós temos que ouvir a voz de Deus com o desejo de obedecer a voz de Deus. Samuel, quando ele ouvia a voz de Deus, ele já obedecia a voz de Deus antes mesmo de ter essa experiência. E quando ele teve essa experiência, aí é que ele obedeceu mesmo a voz de Deus. Se você continuar lendo a história, você vai ver que ele não tem medo de ninguém, ele fala a palavra de Deus para quem precisa ouvir. Ele não teve medo nem mesmo de falar as duras palavras que Deus tinha para Eli. Ele foi e falou. Então nós temos que pensar que nós hoje precisamos ter uma experiência viva com Deus. Não é porque nós estamos dentro da igreja, que nós crescemos dentro da igreja, que nós aprendemos a cultura da igreja, que nós não necessitamos de uma experiência com Deus. Nós precisamos ter uma experiência com Deus, que é para transformar a nossa vida
para nós podermos chegar diante de Deus e podemos falar: Senhor, eu estou aqui, eu sou teu filho. Para nós sermos filhos, nós precisamos ter uma experiência com Deus. Deus não tem neto, Deus só tem filho. Ou você é filho e tem uma experiência com Deus, ou você não é. Você tem que escolher. Samuel está ali, teve uma experiência com Deus. Não tem idade para Deus falar conosco. Deus chama na idade que Ele quer. Nós só temos apenas que ouvir o chamado de Deus e obedecer conforme a vontade de Deus. Você já parou para pensar nisso? Deus já te chamou? Você já teve uma experiência viva com Deus, na qual você pode falar assim: eu realmente estou ouvindo a voz de Deus? Você já pode falar assim: Deus, usa-me, porque eu sei exatamente o que o Senhor quer para a minha vida? Samuel tinha certeza disso, porque Deus falou com ele. E Deus quer também que nós tenhamos a certeza de que Ele quer trabalhar em nossas vidas e que Ele quer algo muito maior para nossas vidas do que nós podemos imaginar. Pensa um pouquinho nisso. O nosso tempo é curto, nós não temos como pensar muito, mas pensa um pouquinho. Nós estamos no mês da família. Pensa agora você, pai. Você está pronto para ensinar o seu filho o caminho de Deus? Eucana e Ana ensinaram, Eli também ensinou. Independente se o teu filho vai obedecer ou não, a decisão de obedecer é dele. Samuel decidiu obedecer. Os 2 filhos de Eli não queriam obedecer. Hofni e Finéias não quiseram obedecer. Você já pensou? Você está pronto para orientar o seu filho sobre o que Deus está falando com ele? Será que se seu filho chegar de noite e falar assim: ó, o Senhor me chamou? E você falar: não. Se acontecer esse mesmo fato que aconteceu com Eli, será que você vai ter condição de chegar na 3ª vez, pelo menos, ou na 4ª, e falar: não, meu filho, responde Deus, porque é Deus que está querendo falar contigo, não sou eu? Será que você vai ter condição de falar isso? A sua experiência com Deus vai ter condição de você entender que é Deus que está querendo falar com o seu filho? E vamos pensar nós como filhos. Será que se você está pronto para ouvir a voz de Deus te chamando? Será que se Deus te chamar de noite, você vai estar pronto para obedecer? Ou você vai estar simplesmente cochilando e vai continuar cochilando? Ou você vai ouvir e no outro dia vai esquecer tudo? Você está pronto realmente para ouvir a voz de Deus? Você está disposto a obedecer a Deus de todo o seu coração? Para Deus trabalhar nas nossas vidas, nós temos que estar disposto a obedecer. E nós temos que ter essa experiência viva com Deus, que vai ser um divisor de águas em nossas vidas. O que eu era antes e o que eu sou agora, depois da experiência com Deus. E não se contente, irmãos, apenas com uma experiência com Deus. Porque quando você começar a ouvir a voz de Deus e a sentir Deus na sua vida, não vai ser apenas uma experiência que você vai ter com Deus. Você vai ver Deus agindo muitas e muitas vezes na sua vida. Você vai ver Deus agindo muitas e muitas vezes através da sua vida. É só você deixar que as suas experiências serão transformadoras com Deus. Amém? Vamos orar ao nosso Deus? Feche os seus olhos e vamos orar ao nosso Pai. Coloca seu coração na presença de Deus. Peça para Deus trabalhar na sua vida. Se você já tem uma experiência com Deus, agradeça a Deus essa experiência. Agradeça a Deus porque Ele tem falado contigo. Se você não tem ainda essa experiência, peça a Deus para que Deus te dê essa experiência, para que você tenha uma vida transformada pelo Espírito Santo de Deus e que Ele venha fazer a obra por completo, não só na sua família, na sua vida, mas da nossa igreja e de toda a nossa cidade. Pai Todo-Poderoso, Tu és bendito,
Senhor Jesus, Tu és exaltado. Pai, nós queremos Te agradecer, Senhor, por tudo o que o Senhor já tem feito em nossas vidas, Pai. Queremos declarar realmente, Pai, que nós necessitamos de Ti, que nós precisamos de Ti cada dia mais, Senhor Jesus. Continue, Pai, a trabalhar em nosso coração. Continue, Pai, a transformar as nossas vidas. Porque, Pai, nós carecemos de ter uma experiência viva contigo a cada dia, Pai. Nós precisamos, Pai, de ouvir a Tua voz e ouvir, Pai, o Teu chamado para as nossas vidas. Fala conosco, Pai. Transforma o nosso ser, Senhor. Abra, Pai, os nossos ouvidos, Pai, para que nós possamos conhecer a Ti, não somente de ouvir falar, mas conhecer, de ter uma experiência viva e pessoal contigo, Senhor. Nós entregamos, Senhor, tudo nas Tuas mãos. Te agradecemos, Pai, por tudo e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos. O nosso horário está bem avançado, mas mesmo assim hoje nós vamos cantar esse último hino. Então vamos cantar o hino ao nosso Deus. E se os irmãos trouxeram algum dízimo, alguma oferta, pode entregar aqui no gasofilácio. Irmãos, nós não temos um momento específico para entregar. Tá? Então, a hora que o irmão chegar e quiser entregar a sua oferta, o seu dízimo, fique à vontade. Amém? Se o sol se pôr e a noite chegar, Tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, Tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a Tua mão me traz à tona pra respirar, me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Se o sol se pôr e a noite chegar,